Tá um pouco frio, independente do dia ou de como esteja, lógico que não está chovendo, então isso não impede a gente de estar saindo e fazer a nossa caminhada energética. E no vídeo de hoje eu quero trazer para você um pouquinho de mais alguns conceitos de energia nossos, fundamentais, e contar para você uma história. Aliás, acho que eu vou começar até por essa história, na verdade, para que você me entenda melhor, que é uma forma também de eu absorver energia, fazer uma troca energética. Então eu estava com uma dor, e a gente sabe a diferença de uma dor física, por mais que eu tinha corrido, não tinha me sentido ruim algumas horas depois de ter corrido, nada, e no outro dia também acordei bem, mas no final da tarde do outro dia eu estava com um pouquinho de dor na minha lombar, e estava assim com uma sensação um pouco ruim também, e começou a me dar uma dor de cabeça, uma fisgada, uma puxada daqui. Então você pode falar, não, é físico, é extremamente físico, é só isso que pode estar passando pela ideia nossa, mas não era físico, não era só físico, vamos dizer assim. Mas quando a gente tem um acúmulo energético, uma descarga muito grande de energia, as nossas dores, nosso emocional, na verdade, ele vira físico. E aí a gente tem uma série de doenças que comprovam isso, né? A medicina sabe, né? Embora ela não possa categoricamente afirmar, mas ela sabe que a cura emocional é uma das principais curas que tem, uma das que mais curam, na verdade, né? Quando você está com o emocional bem, então a gente atribui isso ao espiritual e atribui isso também à questão de bem-estar. Pois bem, naquele dia eu recebi uma intuição bem legal, que a gente tem um poder na mão, certo? Isso você já sabe, eu também sei. Mas muitas vezes a gente fica no estado só de passe e tudo, e é funcional, funciona realmente o passe. Mas eu tinha um ensinamento, vamos dizer assim, de um mentor, de algo mais além, de que se a gente encostar a mão, lógico, você não vai encostar a mão numa ferida ou alguém, né, todo machucado, não é isso, que vai doer tanto para a pessoa e para você também. Mas se você encosta a mão na pessoa, você também tem um estado energético muito forte. Então eu tinha pedido para minha noiva, na hora que ela fosse fazer pedi para ela me energizar, fazer um pouquinho de um trabalho energético comigo, mas que ela colocasse a mão e mentalizasse a energia dela pulsando e compartilhando comigo na mão. E o resultado disso foi que quando ela colocava a mão na minha cabeça aqui, assim, que estava doendo, estava puxando, o fato que ela colocava, que ela imaginava que ela já ia transferindo essa energia, opa, tudo bem? Que ela já ia transferindo esse poder, essa energia, a coisa já mudava, eu já sentia uma coisa puxando, sabe? Já sentia toda aquela questão energética mesmo. E o mais interessante é que isso não é só uma coisa mental nossa, muitas vezes. Lógico que nós somos os criadores disso, mas isso tem a ver realmente com o poder que temos de curar. E isso todos têm, eu, você, ela. E se veio como uma intuição, eu decidi nesse dia fazer a coisa acontecer para a gente ver o resultado. E o resultado foi que em, sei lá, acho que deu 10 minutos, não lembro. Eu lembro que eu dei quase que uma apagada nesse tratamento dela, que ela pressionava a mão, colocava a mão e imaginava, eu dei quase que uma apagada. E depois já levantei, estava bem, a dor de cabeça já estava quase que zero, para dizer a verdade para você. E eu gostaria, né, aliás, a minha sugestão é que você fizesse isso também, quando você fosse curar alguém, ou quando você fosse se energizar, ou pedir para alguém te energizar, pedisse para que essa pessoa colocasse a mão e imaginasse, porque a gente sabe que a chave para tudo isso é a nossa imaginação. Então que você imaginasse, pedisse para a pessoa imaginar ela transferindo um poder, transferindo uma energia, e é isso que vai fazer a diferença toda na tua cura, no teu treinamento, no nosso treinamento, né? E isso foi muito bom. Além disso, a sensação que a gente tem de acolhimento e de alguém cuidando de você é a verdadeira cura, é impagável também, né? E isso funcionou muito bem. Eu sou muito grato a essa inspiração e é por isso que eu estou compartilhando contigo. Então, no momento que ela posicionou a mão dela, ela deu uma ordem para o corpo dela. E qual foi a ordem para a mão? Mão, haja, mão, ative o poder,
mão, energize. E ela mentalizou essa energia entrando. E se você tem dificuldade de mentalizar entrando no corpo, vai na internet, pega algum livro que mostre o corpo humano e veja os músculos, veja os tecidos, imagine essa energia entrando. Então foi isso que ela fez. Ela imaginou essa energia, foi esse o nosso exercício antes e foi o que a gente mentalizou acontecer. Se você tem na tua família o que a gente conhece como dramas familiares, eu diria para você assim, dê uma ordem para você, da mesma forma que ela deu a ordem para a mão, de você não se identificar. Você vai ver, você vai ter o comportamento da tua família com dificuldades, você pode ver alguém chorando ou não, pode ter um estado dificultoso. Eu vou dizer para você assim, tudo bem, reconheça essa emoção, veja se você estiver participando dela e for ativo ou principal dessa emoção no momento em que você está com dificuldade, tudo bem, né? Chore, faça o que você tem que fazer, mas dê um limite. Ative o teu poder, dê ação, não se identifique com a cena. Observe, se você está ajudando alguém, só observe, não se identifique. Se você é a pessoa da cena, se atualize, comece a dar ordem para o teu corpo, vou chorar até tal hora, se for o caso, ou respira fundo, calma, agora entra em controle, entende? Não é o controle de controlar algo, de você ter que estar controlando tudo, não é isso, mas é você ativar em você um poder que precisa, muitas vezes, do seu desabafo, precisa do seu carinho, mas não precisa com que você seja mais um a mergulhar naquele processo. Um exemplo que eu vou dar que é só para ilustrar. Vamos imaginar o oceano, o mar, como a faixa vibracional nossa, né, nesse sentido, ou dessa faixa vibracional de onde você tem que mergulhar mais a fundo no problema de alguém, ou no seu, ou não. Olha a baleia. Ela normalmente, ela sobe, puxa a respiração para ela poder mergulhar. Mas ela não pode esquecer que ela tem que voltar ao nível dela, subir e respirar de novo. É isso que eu quero que você lembre na hora. Lembre sempre que você tem que voltar para respirar. Não se identifique com os dramas de controle da tua família. Se você não pode curá-los ou saná-los de uma vez, e não é dinheiro que vai fazer com que isso aconteça, se você não pode fazer isso, não faz. Não se identifique, não entre nos dramas de família. Para você compartilhar as coisas boas, também as dificuldades, mas não entrar no drama, porque quem é que vai resgatar depois? Entende? Você, na verdade, não é o responsável pela sua família, seja mãe, seja pai, não é isso. Você é o exemplo que faz com que eles tenham sua própria energia, seu próprio mecanismo de superação. Então seja o exemplo. Não mergulhe junto nessa dor. É isso aí, gente. O vídeo de hoje ficou aqui. Eu agradeço você por estar me ouvindo. Muito obrigado mesmo por permitir com que eu compartilhasse isso contigo. Um grande abraço e até mais. Nos vemos no próximo vídeo. Vem comigo. Vamos viver essa nova experiência juntos, crescendo. Vem comigo.